Boa noite. Meu trabalho teve como tema como as desigualdades socioeconômicas afetam no processo de aprendizagem. E aqui a gente vai falar um pouquinho de como se deu o, o histórico de organização da educação no Brasil e como essa desigualdade afeta no processo de ensino-aprendizagem. Não é novidade para ninguém que o processo educacional brasileiro se deu de forma desigual, com uma nítida separação entre educação destinada para as elites dominantes e outra direcionada para as massas. Essa seletividade era importante para manter uma pirâmide em que os patrões nasceram para ser patrões e funcionários nasceram para ser funcionários, e se manterem estagnados em suas funções. O filho do sapateiro era sapateiro e o neto do sapateiro ia continuar sendo sapateiro. Já as pessoas que nasceram em famílias com poder aquisitivo melhor, ele ia continuar com aquele poder aquisitivo melhor. Por quê? Porque ele tinha acesso a uma educação de qualidade, ele tinha acesso a professores de qualidade, enquanto as pessoas que não tinham condições financeiras acabavam não priorizando a ida à escola. Não era tão importante quanto ter um ofício, quanto ter uma profissão. Em 1988, com a Constituição Federal, a educação está no rol dos direitos sociais e é tida como direito de todos, devido ao Estado da família como forma de garantir a realização plena do ser humano e inseri-lo no contexto do Estado democrático com direito de qualificá-lo para o mundo do trabalho. Bom, depois da Constituição Federal de 1988, teve a melhorada, porque passou a ser direito social do governo, em parceria com a família, manter crianças na escola. Passou a ser uma obrigação. Nesse sentido, a educação tem como objetivo tanto o desenvolvimento pessoal do indivíduo quanto a própria sociedade brasileira. Essa conquista para a educação no âmbito legal foi fruto de demandas populares mais afetadas com as desigualdades socioeconômicas da época, que vivenciavam a pobreza em seu cotidiano, ou seja, eram pessoas que eram diretamente afetadas pela desigualdade socioeconômica e não tinham direito à educação. Elas não conseguiam ter acesso a essa educação. E através desse movimento, elas conseguiram fazer com que a educação fosse um direito de todos, que estar em sala de aula fosse um direito de todos. Porém, entretanto, todavia, com a Constituição Federal de 1988, melhorou. Porém, ainda nem todos conseguem estar na escola. Infelizmente, a escola ainda não é um lugar de todos. E isso se dá por falta de articulações políticas educacionais e o contexto social em que os alunos estão inseridos tem levado à ineficácia do processo educativo das escolas públicas, com a ausência de políticas educacionais estruturais que possam contribuir, de fato, com a diminuição das desigualdades sociais. Ainda estamos muito longe da educação de ser algo prioritário na vida dos indivíduos que sofrem com as desigualdades econômicas. Porque muitas famílias, isso acontece muito também em meio rural, ao invés de dar prioridade à criança ir para a escola, da criança ter uma educação de qualidade, vai dar prioridade a ir ajudar no plantio e ajudar nas atividades de casa, ajudar o pai numa oficina. A educação acaba não sendo a prioridade dessa família. Mas por que a educação acaba não sendo a prioridade dessa família? Porque existe uma falta de políticas públicas que façam com que a educação seja prioridade, que façam com que aquela família tenha uma estrutura para que aquele aluno esteja em sala de aula. O Brasil, por si só, é um país que apresenta grandes disparidades socioeconômicas. Algumas áreas são muito mais privilegiadas em aspectos naturais, de política, investimento, infraestrutura, fatos que promovem um processo industrial mais avançado em determinadas regiões
e de suma importância abordar o tema pluralidade na escola, porque está presente no cotidiano escolar. Assim, os alunos terão conhecimento visto a ter uma convivência social, já que a criança, quando chega na escola, ela já traz contigo saberes adquiridos na sua socialização. Ou seja, quando aquela criança nasce, no meio que ela está inserida, já acontece uma socialização. E aquela socialização, quando ela vai para uma escola, ela se quebra um pouco, porque quando a criança chega na escola, ela se bate com diferentes realidades socioeconômicas, diferentes realidades culturais, religiosas, costumes. Então tem um choque para essa criança. Por isso é tão importante trazer esse tema para a sala de aula. Ultimamente, a desigualdade social tem afetado de forma gritantemente na educação brasileira. E a gente percebe isso de forma bem nítida quando a gente vê que jovens de condições financeiras melhores, elas estão onde jovens que não têm tanta condição financeira assim deveriam estar, que é nas escolas públicas. Porém, estar em uma escola pública, em uma universidade pública, já não é mais, como posso dizer, um direito de uma pessoa pobre, porque existe uma grande dificuldade para entrar e quando a pessoa entra, muitas das vezes não consegue se manter por conta dos horários, por conta do material. Então, assim, é muito difícil se manter em uma faculdade pública. Os alunos de classe baixa precisam se esforçar muito mais se comparados com os que têm as condições financeiras melhores. Há uma luta muito mais intensa para se destacar com as notas e conquistarem o que querem com seus próprios esforços, passando por cima da desigualdade e até mesmo do preconceito que existe, a triste ideia que pessoas de renda cultural, moral, que pessoas com baixa renda têm cultura, moral, valores e caráter de educação. São pessoas que dão tudo de si para alcançar os seus objetivos. O sistema educacional é fruto de um processo histórico. Configura-se no bojo das relações sociais e de produção, que dividiram e ainda dividem a sociedade em grupos econômicos distintos e ainda mais estabelecem a relação entre classes sociais antagônicas. Bom, e através desse projeto, a gente busca mostrar o quanto é importante a família contribuir para o bom rendimento da escola e diminuir essa falta do aluno na escola e que tem que haver sim uma parceria entre governo e tem que ter uma parceria entre Estado e família para que aquela criança se mantenha na escola e principalmente apregoar em sala de aula que ninguém é mais importante que o outro. Todos ali estão para aprender, estão para conseguirem adquirir conhecimento. É tanto que ao final do projeto a gente leva uma dinâmica da empatia, que consiste em formar uma flor com os desenhos de mãos. Tava no slide, né? Mas não vai dar para mostrar o slide aqui. Então, a gente busca com esse projeto que fazer com que a desigualdade socioeconômica não seja um empecilho para que a criança esteja em sala de aula e que a gente consiga diminuir a taxa de crianças fora da sala de aula. É isso, obrigada, boa noite.